está organizado o PDT em Irati hoje, com a proximidade das eleições? Quantos filiados o PDT tem? O Partido Democrático Trabalhista hoje tem 221 filiados regulares, podendo ser esses até candidatos hoje dentro do município de Irati. A organização dele vem sendo feita em vários momentos, reuniões, principalmente com o diretório municipal e com aquelas pessoas que vêm mostrando interesse já buscar ser candidato a vereador ou propriamente ao cargo de executivo. O partido ele tem um histórico assim, bem ativo nas últimas 2 campanhas eleitorais municipais e também estaduais. E o PDT, ele já definiu se ele vai lançar uma candidatura própria ou a pretensão de vocês é apoiar algum candidato ao executivo? O PDT, dentro da linha dele, que vem orientação, vamos dizer assim, da parte federal, ao governo ao parte estadual, o diretório estadual, eles nos orientam a compor sempre dentro dos municípios chapa para o executivo municipal. E a orientação deles também tem essa parte de liberdade e não buscar assim ter restrições às siglas partidárias. Então a orientação que eles nos dão. E nós também estamos nos posicionando dessa forma, tendo nomes hoje para o executivo, podendo disputar a eleição a prefeito municipal, como também vários nomes hoje já postos como pré-candidatos a vereadores no município. Quais são esses nomes, Mundo, que teriam condições de disputar essas eleições? Você, por exemplo, já foi vereador, tem um histórico político aqui no município. Essa experiência pode fazer com que você seja uma dessas pessoas? Dentro do grupo do PDT, a gente também é colocado como um dos pré-candidatos ao executivo. Nós também temos o nome do Totti, que já foi prefeito, deputado estadual, também é filiado ao PDT, faz parte do grupo, como também nós temos inúmeros nomes hoje, já como pré-candidatos, já definido em reuniões, aceitaram esse desafio, e nós estamos caminhando esses nomes aí, a gente poderia até citar, mas os nomes, a gente tem 20 pré-candidatos hoje dentro do PDT, já voltado ao Legislativo Municipal. Alguns nomes hoje têm o problema do ficha limpa, né? Alguma candidatura do PDT, ela ficaria prejudicada por essa nova lei? Não. Todos eles que a gente pesquisou, até o momento, nenhum deles deu restrição quanto a isso, né? Mas esse trabalho de ficha limpa vem sendo feito no Brasil e é importantíssimo isso. Não tem quem não defenda. A política precisa de caras limpas, precisa de renovação, e nós também somos defensores disso. Nós precisamos que isso seja feito. Até o momento, em nenhum houve essa restrição de tivesse não podendo ser assim. Mas esperamos que isso seja realmente implantado no país e que se faça cumprir já nessa eleição municipal. Bem, nos últimos anos tem se destacado Gustavo Fruit, né, através da sua trajetória de crescimento na política estadual e principalmente depois das eleições de 2010, quando ele fez 2 milhões de votos. Pensando aqui em Irati, esse bom momento do Fruit, ele pode trazer algum desdobramento aqui na nossa cidade? Eu acredito que não vai assim influenciar nessa questão de divisão, de separação hoje. Nós sabemos que nós tivemos numa eleição do PDT e do outro lado estava o PSDB, né? Ganhou o Beto, nós perdemos com Osmar Dias, mas eu acredito que isso não vai ter influência nesse momento. Já dentro disso que a gente comentou anteriormente, até o momento a gente não tem restrições. E a nossa realidade dentro do município é a proximidade das pessoas que estão nas outras siglas. Ou seja, as pessoas que estão no PSDB e outros grupos, né? Então, há essa proximidade, a amizade é muito grande e o trabalho se faz necessário com essas uniões, com essa união. Como é que você analisa o atual cenário político de Irati, a partir de que muitas pessoas questionam que políticos migram de um partido para outro, né? Mas a mentalidade continua a mesma. Isso em relação às lideranças, ou seja, não há renovação, né? Em sua opinião, o que deve ser feito para mudar essa realidade e como é que você vê o cenário político de Irati hoje? O cenário político, nós também
não temos assim hoje grandes oposições, não tem oposição. Nós acompanhamos muitas vezes até havendo, Paulo, necessidade, nós questionamos isso dentro do grupo que nós estamos, que há necessidade de posição, não precisa oposição, mas posição. Muitas coisas aconteceram dentro do município de Irati que nós vimos prejuízo, propriamente até do agricultor. Nós vimos cobrança de iluminação pública, de agricultor, e muitas pessoas, poucas pessoas levantando o dedo e dizendo, eu sou contra isso. Nem que não resolvesse, mas buscasse um pouquinho mais dar essa resposta aos agricultores. Dentro de outras áreas também, nós vimos questionamentos da população e muitas vezes por parte de quem exerce cargo público, não tanto houve essa manifestação. Então precisa um pouquinho mais de divisão de pensamento. Impossível que todos concordem plenamente com alguns assuntos. E o PDT é defensor de 13 cadeiras, o retorno daquilo que nós já tínhamos. O município de Irati, dentro do Legislativo, perdeu 3 vagas numa decisão aí vindo da parte federal sem consultar ninguém. Então, houve uma pouca representatividade dentro da Câmara, até por causa do número de vereadores. Nós entendemos isso. Então, o número 13 vai ser um número ímpar. É bom para as decisões, né? Fica uma Câmara um pouquinho mais difícil de manipular. Fica mais difícil, mais representado pela população também, porque nós vemos classes hoje, seja associações, cooperativas ou bairros e regiões de Irati, que não têm representatividade na Câmara. É importantíssimo isso. E sendo isso que ainda dentro da lei hoje exige-se 30% de mulheres. Nós vimos ali 3 mulheres que estão dentro dessa lista que nós vimos ali. E nós, se aumentar o número de nós precisaríamos mais 3 candidatos ainda, porque o número de mulheres é por lei. Não se pode ocupar esse espaço com homens. Então, nós ainda, claro que nós temos no grupo de filiados hoje do PDT, muitas mulheres com capacidade de fazer um grande trabalho por Irati. Isso nós vamos manter diálogo ainda para que nós possamos fechar realmente essa chapa completa dentro da disputa do Legislativo Municipal. E caso eleja vereadores, o partido pretende influenciar diretamente o trabalho, orientando as votações e apresentações de emendas e pedidos, ou vai deixar aquele trabalho de maneira independente? Independente de você observar se você esteve do lado desse prefeito que ganhou o cargo ou não esteve, a postura será sempre dentro de uma posição, eu sempre usei essa palavra, vamos dizer, oposição até fica pesado, mas posição, defenda o que é certo, cumpra o seu papel, fiscalize, coloque leis que vá trazer benefício para a população. E isso deve de ser dentro de uma linha de todos os que entram dentro da política. E aqueles que chegarem na Câmara vão ser orientados para isso, claro, dentro daquilo, acatando isso, para que some a decisão dos demais que fazem parte do grupo. E na lista de pré-candidatos do PDT para o cargo de vereador, existe o nome de 3 mulheres. Isso mostra que o partido tem o intuito de lançar candidatas do sexo feminino com verdadeiras intenções de entrar para a política e evitar a escolha de candidatas laranjas, apenas para cumprir o percentual. Entrar para a política para evitar a escolha de candidatos laranja? É essa a intenção do partido, de não trabalhar dessa forma? Paulo, é interessante as nossas reuniões do PDT. As reuniões do PDT muitas vezes vai o casal. E isso é importantíssimo. Quando você reúne numa reunião política, primeiro de tudo é uma reunião de amigos, né? Começa a política, eu sempre digo, a política começa assim com os amigos. Se forma essa elo de amizade. E quando se vai um casal numa reunião dessa, você acaba amadurecendo esse lado político. E é importantíssimo esse amadurecimento do lado feminino político. Nós temos dificuldade de candidatas mulheres. Talvez não amadureceu isso. O espaço foi cedido a elas, mas não amadureceu ainda plenamente esse interesse em participar. Agora, dentro talvez do que está acontecendo no cenário político, né?
talvez uma decepção que leva elas a não se envolverem, mas é importantíssimo esse envolvimento. E quando você tem essas reuniões onde elas participam, começa esse amadurecimento. Dentro do nosso grupo nós temos a Zuleika já foi vereadora, tem um grande trabalho em Irati. Nós temos a Silvana Telegins, que disputou a eleição por uma professora, né? Disputou a eleição anterior, fez um grande número de votos, né? Tem uma família tradicional em Irati. Nós temos a Cleide Portela, também professora, faz um grande trabalho dentro do PDT. Importante isso, nós sempre dizemos a importância dela até na organização do PDT. Então são as mulheres se somando e de um jeito ou do outro elas estão chegando, estão colaborando e amadurecendo isso. Então com certeza estão preparadas para disputar uma eleição e, disputando essa eleição, fazer um bom trabalho por Irati.